Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a que nós estejamos juntos recebendo a segunda ministração dentro dessa série Crescimento Espiritual. E Deus hoje vai falar conosco de modo muito poderoso. Preste muita atenção nessa mensagem, porque o carinho, o amor de Deus está impregnado nessa mensagem. Eu tenho certeza que depois da pregação de hoje, você nunca mais vai se ver como um filho de Deus, uma filha de Deus, como você se vê até agora. Você se verá de uma forma diferente em Deus. Você enxergará algo mais profundo em Deus no que é ser um filho, uma filha de Deus. Amém? Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 19. Romanos, capítulo 8, verso 15 ao 19. A palavra do Senhor nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença por meio da Tua palavra e pedimos ao Senhor, Pai, fala conosco. Clamamos a Ti, Pai. Confiamos no som da Tua voz, porque se nós ouvirmos a Tua voz, seremos guiados pelo Senhor. Toma cada um dos Seus filhos e filhas por Tuas mãos. O Senhor conhece, Pai amado, o coração de cada um. O Senhor sabe quais são as lutas, as dificuldades que cada um está enfrentando. Revela-nos Cristo através da Tua palavra. E assim nós experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Por isso te pedimos, Pai, não nos deixe só, que a Tua voz seja ouvida entre nós, e que o Teu Espírito nos conduza, que não seja a vontade da minha carne, que não seja a vontade do meu Espírito, mas que seja a Tua palavra a fluir sobre nós. Em nome do Teu Filho Jesus, assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui o texto de Romanos capítulo 8, do verso 15 ao 19, e quantas coisas preciosas nós temos nessa noite dentro dessa palavra. Primeira coisa que eu quero observar com vocês, o tema da mensagem de hoje é o tema processos do crescimento espiritual. Processos do crescimento espiritual. E nós vamos observar alguns desses processos aqui. E eu quero começar observando com você o primeiro processo, que é o processo de adoção. O texto que nós lemos diz claramente, verso 15, nos diz assim: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Quando nós lemos aqui no verso 15, vemos que nós fomos adotados por Deus. E sabe, culturalmente, a adoção para muitos é tratada de uma forma vexatória até. Eu não sei se você já viveu isso na sua infância, mas quem tem uma família com muitos irmãos, com muitos filhos, provavelmente já passou por isso. De o seu irmão querendo te mexer com você, te provocar, dizer: você não é filho, você não é meu irmão, minha mãe e meu pai te achou no lixo, você não é meu irmão, minha mãe e meu pai te adotaram, você é adotado. Sabe, alguns pais até escondem dos filhos que são adotados, por causa dessa questão cultural, de entender que a adoção não é inferior, um filho adotado é inferior ao filho legítimo, filho consanguíneo. E os filhos adotados na nossa cultura acabam carregando de alguma forma esse estigma de serem inferiores de algum jeito. Isso é muito ruim. E a bem da verdade, se olharmos para o contexto histórico, nós vemos que até 1988, os filhos adotados, eles não tinham os mesmos direitos na herança dos pais que os filhos legítimos. E isso era muito ruim. Até a expressão filho adotado e filho legítimo já é uma expressão que infelizmente denota algo culturalmente ruim. Então, por questões culturais, ouvir que somos filhos adotados não é uma coisa muito boa. Mas isso por falta de conhecimento histórico, cultural,
relacionado à palavra de Deus. Alguns podem olhar para esse texto e não encontrar a profundidade desse verso 15. E em cada verso desses versos que nós lemos, em cada ponto, nós temos coisas preciosíssimas aqui. Por exemplo, se nós olharmos para o contexto histórico cultural da época do Império Romano, e lógico, o apóstolo Paulo escreve essa carta endereçada aos cristãos de Roma, aos cristãos romanos, e aí o apóstolo Paulo, obviamente guiado pelo Espírito Santo, aponta para algo culturalmente poderoso demais: a adoção de filhos. Na nossa cultura, como disse, filho adotado é às vezes tratado como inferior por algumas pessoas. Por esse motivo até alguns pais escondem a adoção dos seus filhos. Mas no contexto histórico romano, o filho adotado, ele muitas vezes era mais valorizado do que o próprio filho consanguíneo. Por quê? Porque o filho nascido do pai e da mãe, o filho consanguíneo, ele era um filho que não foi escolhido. Ele foi gerado, nasceu, e agora havia um dever, uma obrigação de cuidar, de amar, de proteger dos pais. Mas o filho adotado não. O filho adotado, ele foi alguém escolhido pelo pai e pela mãe. O pai tomou a decisão de escolher aquela criança. Sabe, dentre muitas crianças que poderiam ser escolhidas, o pai toma a decisão de escolher aquela pessoa, aquela criança. E aí no contexto romano, e o apóstolo Paulo sabia bem disso, até pelo fato de ter dupla nacionalidade, ele era hebreu e era romano também. O apóstolo Paulo tinha consciência de que nesse contexto romano, um filho adotado era muito valorizado. Se você olhar para os imperadores, você vai ver que alguns imperadores, por exemplo, como Otávio Augustus, ele era um filho adotado de Júlio César. O próprio Otávio Augustus adotou Tibério César como seu filho. E todos esses foram imperadores de Roma. E você sabe bem que esse título de imperador era um título hereditário, passava de pai para filho. Eles tomaram a decisão de adotar filhos, mesmo tendo filhos consanguíneos, adotar filhos e passar o império para esses filhos adotados, porque eles escolheram esses filhos para amar e ensinar para que eles fossem governantes. Como Paulo tinha esse conhecimento cultural de modo muito profundo, ele vem guiado pelo Espírito Santo, declarando essa verdade para nós no verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente terem medo, para vocês novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, que se Deus escolheu adotar você e eu, se nós somos filhos adotivos de Deus, nós devemos nos sentir privilegiados, dentro desse conceito, dentro desse contexto de que o filho adotado, ele não é um filho do acaso, ele não é um filho que o pai não sabe como é, não conhece as características, não vê os aspectos daquela pessoa. Não, o pai olhou e tomou a decisão de adotar, de escolher aquele filho. Deus fez isso com você e eu. Ele olhou para nós e mesmo vendo os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas características tão robustas para o pecado, Ele decidiu nos amar e escolheu você e eu antes da fundação do mundo, para que fôssemos adotados para sermos filhos de Deus e herdeiros de Deus com Cristo. Aleluia! Eu acredito que depois dessa mensagem de hoje, você nunca mais vai olhar para uma adoção como sendo algo inferior a uma filiação consanguínea. Na verdade, o filho adotado é o filho do amor, é o filho escolhido, é o filho que foi assim: não, eu escolhi amar você. Dentre tantos filhos, Deus escolheu amar você. Dentre tantas pessoas no planeta Terra, Deus escolheu adotar você e eu, para que nós sejamos filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu não sei se você entende a profundidade disso. E tal como um pai que olha para aquela criança, pensa comigo, imagina comigo alguém indo adotar num orfanato, e olha para dezenas de crianças, e no meio daquelas dezenas de crianças ele precisa escolher uma criança para ser seu filho ou sua filha. Deus olhou na eternidade, da eternidade, para milhares e milhares de filhos, milhares e milhares de crianças, e Ele escolheu você e eu, para que nós sejamos filhos dEle. Pela graça fomos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, porque Ele escolheu adotar você e eu. Nós não precisamos ter medo. Deus não nos deu um espírito de temor, Deus nos deu um espírito de coragem.
Por que um espírito de coragem? Porque temos a consciência, somos filhos, e mesmo sendo pequenos e falhos, podemos clamar: Abba Pai, Paizinho querido. E Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, Ele ouve a minha, a sua súplica. E como um pai que decidiu, que escolheu nos amar, Ele vem e nos resgata do mal, nos tira da morte, nos arrebata do lago ou do charco de lodo e nos coloca com os pés firmados na rocha. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, glorifique o nome do Senhor. Você foi escolhida por Deus, escolhido por Deus para ser filho dele. Ele decidiu nos amar e o amor dele nos envolveu. Aleluia, aleluia. E sabe o que é interessante no contexto histórico romano, que é o contexto em que Paulo enviou essa carta, guiado pelo Espírito Santo? É que um filho adotado, uma filha adotada, não poderia ser rejeitado pelos seus pais. Um filho legítimo, um filho consanguíneo, preste atenção nisso, olha como isso é tremendo. Porque talvez você lia Romanos capítulo 8, verso 15, eu fui adotado por Deus, e não tinha a dimensão da profundidade do que é ser um filho adotado. O filho legítimo, ele poderia ser rejeitado pelo pai. O pai poderia dizer: não, eu não quero mais, esse filho está me decepcionando demais, eu não quero. Mas na cultura romana, dos tempos bíblicos, um filho adotado jamais poderia ser rejeitado. Olha como isso é tremendo. Um filho adotado, uma filha adotada, jamais poderia ser rejeitado. O pai, quando adotava um filho, adotava uma filha, ele sabia que estava assumindo um compromisso. Eu jamais poderei rejeitá-lo, eu jamais poderei rejeitá-la. Ela foi a minha escolha, ele foi a minha escolha. Então eu preciso cuidar, eu preciso instruir, e eu preciso levá-lo até o ponto em que ele precisa na vida, para poder seguir em frente. É maravilhoso entender isso, porque quando olhamos para o nosso texto bíblico e vemos que nós recebemos um Espírito que nos adota como filho, isso significa: você jamais será rejeitado por Deus, você e eu jamais seremos rejeitados pelo Senhor. Repara, é por isso que tantas vezes falhamos contra Deus, infelizmente, e nos aproximamos dele arrependido, quebrantado pela ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí nos aproximamos dele, oramos ao Senhor, pedimos perdão, abandonamos o erro, e Ele então nos cobre com graça e misericórdia, porque Ele nos adotou como filhos. Aleluia. Agora nós podemos olhar para o nosso texto e ver também que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba Pai. E essa expressão Abba Pai significa paizinho ou papai. E era a forma como as crianças se referiam, as crianças pequenas se referiam ao seu pai. Sabe, uma criancinha pequena, um bebê, se referia assim ao seu pai: Abba Pai, Abba, que significa paizinho, papai. Sabe, nós temos essa confiança quando entendemos a palavra de Deus, de que mesmo em meio às nossas falhas e os nossos defeitos, ao nos aproximar de Deus, podemos ter a confiança de que nós temos um Abba, um paizinho querido que tem misericórdia de nós. Sabe, a expressão Abba não é no sentido de diminuir, de inferiorizar a autoridade do pai. Não, é uma expressão de um filho pequeno se referindo de modo carinhoso, amoroso, amistoso, com honra ao seu pai. Abba, paizinho. Todas as vezes que você e eu estamos com o nosso coração aflito, todas as vezes que passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos compreender: podemos contar com o nosso Abba, um pai que nos ama, que tem carinho por nós e que recebe o nosso amor e o nosso carinho por ele. E mesmo quando a minha filha Mariana, de 3 anos, tropeça e cai, comete erros, mesmo depois de discipliná-la, eu continuo amando ela e ela continua me amando. Por quê? Porque ela é minha filha querida e eu sou o Abba dela, eu sou o paizinho dela. Mesmo tendo 2 metros de altura, ela me chama às vezes de papai. Mesmo tendo 2 metros de altura, às vezes ela fala papai, paizinho. Sabe por quê? Porque eu sou o pai que a ama e aquele a quem ela expressa o seu amor.
E o convite do Espírito Santo de Deus para nós, o convite do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite é: expresse o seu amor pelo Pai. Entenda que Ele te adotou como filha, como filho, e Ele não te rejeitou, Ele escolheu amar você. E sabe, nós não éramos filhos, nós não éramos nada, nós na verdade éramos inimigos de Deus. E o Filho unigênito, e é isso que nós precisamos olhar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16 fala isso. E unigênito significa único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a palavra de Deus prossegue depois, em outros momentos, deixando bem claro que nós fomos adotados, como esse texto que lemos hoje. Fomos adotados por Deus por meio do Espírito Santo. E agora Jesus não é mais o Filho único do Pai, Jesus agora é o primogênito do Pai, porque somos filhos de Deus, adotados pelo Senhor por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fomos enxertados à videira e hoje somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Nunca se esqueça disso. Você é filha de Deus. Nunca se esqueça disso. Você é filho de Deus. Nunca se esqueça disso. O Pai, o nosso Abba, misericordioso, amoroso, tem misericórdia para derramar sobre você. Quantas falhas você cometeu, quantos erros. Talvez você esteja vivendo um momento em que você está tão envergonhado pelos erros que cometeu diante de Deus. Mas o Senhor nessa noite, o Espírito Santo de Deus te convida a entender: o Abba permanece amando você. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. E sabe, um pai que adota o filho, um pai humano, um pai terreno que adota o filho, um filho, ele não sabe o que o filho será na fase adulta. Por mais que nós ensinemos os nossos filhos, por mais que nós os eduquemos, por mais que nós tratemos deles da melhor forma possível, corrigindo, exortando, e todo pai que ama, toda mãe que ama, corrige, exorta, disciplina, nós não sabemos o que eles serão. Nós imaginamos, sonhamos, esperamos que eles sejam homens e mulheres de Deus no futuro, mas Deus sabe exatamente quem você e eu somos, e Ele sabe exatamente quem nós seremos. E mesmo vendo todos os erros que nós cometemos e que nós cometeremos durante a nossa vida, até o dia do cumprimento da transformação, onde o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade, até esse dia Deus conseguiu enxergar na eternidade todos os nossos erros, e mesmo assim Ele escolheu adotar você e eu, para que sejamos transformados. Nós precisamos compreender os processos do crescimento espiritual, porque depois de termos sido adotados por Deus, nós precisamos observar que existem momentos da vida em que nós precisamos passar por disciplinas de Deus, para que nós possamos crescer e avançar. Sabe, se nós olharmos para o Brasil hoje, o censo do IBGE constatou que existe no Brasil mais de 60 milhões de evangélicos. Mais de 60 milhões de evangélicos. E sabe, é impressionante isso, porque nós temos mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil, mas não temos um avivamento poderoso na nação brasileira. O Brasil é um dos países que comporta o maior número de cristãos evangélicos no mundo. Um dos países que comporta o maior número de cristãos evangélicos no mundo. Mas não existe um avivamento poderoso na nossa nação. Sabe, nós já tivemos grandes avivamentos aqui no Brasil. Poderosos avivamentos evangelísticos. Gloriosos avivamentos evangelísticos. Quando nós olhamos para Minas Gerais, vemos em Belo Horizonte que houveram avivamentos poderosos em Belo Horizonte. Quando nós olhamos para o estado de São Paulo, vemos avivamentos poderosos que aconteceram no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e em vários cantos do Brasil, avivamentos evangelísticos poderosos. Mas o avivamento evangelístico produz filhinhos, e quando nós lemos o nosso texto, nós vemos exatamente algumas diferenças em relação à palavra filho ou filhos que nós encontramos aqui, porque o nosso texto diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. E aí a palavra filhos aqui no grego é a palavra teknon. A palavra teknon, que significa filhinho, que significa filho imaturo, filho pequeno.
E aí o texto prossegue dizendo: por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhinhos, que somos tecnon de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E aí o interessante é que nesse verso 19, a palavra filhos de Deus, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A palavra filho aqui já não é a mesma palavra dos outros dois versos, já não é a mesma palavra do verso 16 e nem a mesma palavra do verso 15, porque a palavra grega do verso 15 e do verso 16 é teknon, filhinho, filhinhos. Mas a palavra grega do verso 19 é a palavra ruios, que não significa filhinhos, nem filho pequeno, nem filho imaturo, significa filho maduro. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Sabe, por isso é muito importante que nós entendamos a palavra de Deus não só lendo o texto, mas entendendo o seu contexto. Eu sempre falo isso, porque se nós não compreendermos o contexto, nós perdemos grandes e poderosas preciosidades. Entender o contexto das Escrituras é fundamental para que nós nos tornemos filhos maduros. Sabe, é muito fácil compreender uma fala fora de contexto de modo errado. Por exemplo, se você chega numa praia e está escrito assim: proibido entrar com roupa de banho, ou proibido entrar com biquíni, sunga ou qualquer roupa de banho. E aí você olha, é uma praia de nudismo. O que você entende? Não pode entrar de roupa. É verdade ou não é? Não pode entrar de roupa. Então aqui tem que entrar nu. Agora você pega essa mesma placa, escrita pela mesma pessoa, é a mesma placa, e coloca numa praia muçulmana, e vai estar escrita a mesma coisa: proibido entrar com biquíni, sunga ou qualquer roupa de banho. O que você vai entender? Não pode entrar com esse tipo de roupa, tem que entrar vestido. Incrível, não é? Algo simples, mas muito poderoso, muito verdadeiro. O texto fora do seu contexto não traz entendimento, mas o texto dentro do seu contexto produz uma compreensão muito abrangente, muito ampla. E para que nós nos tornemos filhos maduros, nós precisamos compreender a palavra de Deus, porque senão continuaremos fazendo parte desses 60 milhões de evangélicos do Brasil que não fazem a diferença. Quando nós olhamos para a TV, para os artistas da nossa época, muitos dos artistas são evangélicos, se dizem evangélicos. Você pergunta para a Gretchen qual é a sua religião, ela diz: eu sou evangélica. Você pergunta para o Vitor Belfort: eu sou evangélico. Você pergunta para outra pessoa: eu sou evangélico, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Mas quando você pergunta para Priscila Alcântara: eu sou cristã, eu sou uma cantora evangélica. Mas quando você coloca sentado diante de um ateu, aquelas pessoas falam tantas asneiras, não conhecem nada de Bíblia, não entendem nada das Escrituras. Nós tivemos provas disso há pouco tempo atrás, onde essa jovem e outros dois cantores evangélicos, diante do Pedro Bial, fizeram com que nós evangélicos passássemos vergonha, porque não conheciam nada de Bíblia, absolutamente nada. Filhinhos imaturos, 60 milhões de filhinhos imaturos. Por isso não temos um avivamento na nação brasileira. Sabe por que nós não temos um avivamento na nação brasileira? Porque falta ruios, faltam filhos maduros, faltam filhos que conhecem o Pai, filhos que entendem as Escrituras, filhos que procuram as preciosidades contidas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Faltam ruios na nossa geração, mas Deus escolheu você e eu para nos levantar como ruios nessa geração, para que nós marquemos a história desse mundo de uma forma gloriosa, para a honra dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas
todas as coisas, apenas ao nosso Deus é dada a glória, a honra, o louvor pelos séculos dos séculos, e Ele nos adotou como filhos, para que sejamos instrumentos para a glória dEle. Sabe que pai, qual pai não tem prazer em ver os seus filhos formados, filhos maduros, com família constituída, filhos se desenvolvendo nas suas áreas profissional, familiar, emocional e ministerial e outras áreas da vida? Todo pai tem prazer em ver seus filhos crescendo e se desenvolvendo. Da mesma forma Deus escolheu você e eu. E sabe, todo pai entende, eu fiz um bom trabalho. Ou se Cristo não vier antes, eu espero que Ele venha, mas se Cristo não vier antes, e Mariana e Gabriela crescerem e se casarem, imagina eu vendo as minhas filhas entrando, para que eu possa celebrar o casamento delas, com seus maridos, homens de bem, homens, sabe, cheios de Deus, cristãos. Esse é o meu sonho para as minhas filhas, pessoas dedicadas, uma mulher e um homem diante do Senhor e do ministro de Deus, que tomaram a decisão de fazer a vontade do Senhor. Como a alegria que eu senti no dia em que ministrei o casamento do Carlos e da Amanda, de olhar aquele homem e aquela mulher, aquelas duas pessoas que chegaram crianças na nossa igreja e agora são líderes, são casados, são cheios do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor juntos. E realizar o casamento deles foi uma das grandes alegrias da minha vida. Antônio e Lorena e outros homens de Deus e mulheres de Deus que caminham conosco. O Senhor tem prazer em ver os seus filhos crescendo e se desenvolvendo. Aí eu olhando para minhas duas filhas e vendo elas casadas agora, constituindo família, se desenvolvendo nas áreas da sua vida. Todo pai tem prazer e alegria nisso, Deus também. E aí o pai olha e fala, eu fiz um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho, orar com elas, orientá-las. Nós fizemos um bom trabalho, amor. As noites em que você contou as histórias bíblicas para elas, Paulo, que bênção, né? E elas lá contando as histórias bíblicas para os filhos delas. Sabe, todo pai tem prazer nisso, e Deus olha para mim e para você. E sabe, talvez você se vê de uma forma frustrante. Talvez você olhe para você mesmo e se enxergue assim, mas eu sou tão falho, meu Deus, eu não consigo fazer nada certo, eu faço as coisas, daqui a pouco eu estou errando de novo, eu não consigo entender por que Deus me escolheu. Sabe, Deus não escolheu você e eu pelo que nós somos ou pelo que fazemos. Ele escolheu você e eu pelo que Ele decidiu que nós seremos desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, antes que o sangue do Cordeiro fosse conhecido pelos homens, Ele já tinha escolhido você e eu na eternidade e decidido: ela será minha filha, ele será o meu filho, eles serão herdeiros do meu reino e co-herdeiros com o meu filho Jesus. Sabe, imagina, Jesus era o único filho e agora ele diz: eu não serei mais o único, agora eu terei irmãos. Quanto trabalho você e eu damos para o nosso irmão. Eu me lembro da Gabriela, irmã única, filha unigênita. E a Gabriela tinha muitos benefícios de filho unigênito, né? Mas um dia ela chorou dizendo: eu queria uma irmãzinha para eu brincar. Eu queria uma irmãzinha, pai. Então ora e pede a Deus uma irmã, é que Deus te dá. E ela orou e Deus deu. E ela olha hoje em dia e fala assim: minha irmãzinha é linda, maravilhosa, minha irmãzinha é muito fofa, mas às vezes ela me irrita. Quantas vezes nós aborrecemos Jesus? Mas sabe, a Mariana às vezes irritando a Gabriela, incomodando a Gabriela em alguns momentos, porque faz parte da idade. Uma tem 9 anos e a outra tem 3 anos, então a distinção de idade é muito grande. As vontades e os comportamentos e as decisões e os desejos são diferentes para cada faixa etária de idade. Mas mesmo a Mariana incomodando a Gabriela continua amando a Mariana, porque ela entende: ela é minha irmã, minha família. E nós ensinamos para os nossos filhos que família, depois de Deus, família é tudo. Eu vivo falando isso com elas: família é tudo, filha. Sua irmã, não sei o que mais, família é tudo. Você não pode ser a Xuxa para a rainha dos baixinhos lá fora, mas aqui dentro não aturar a sua irmã. Família é tudo depois de Deus.
e ela é a sua família. E isso foi sendo gerado e enraizado no coração dela. E hoje em dia eu vejo ela com esse comportamento. Família é tudo. Ela sai, mas ela fica: eu quero ir embora para casa porque eu quero ficar com a minha família. Família é tudo. Jesus sente o mesmo. Jesus entende que família é tudo. E eu não sei se você está compreendendo, mas você e eu somos família de Jesus. Você e eu somos família de Deus, sabe? Havia na eternidade uma família e nós não fazíamos parte dela, mas o Senhor veio a esse orfanato chamado terra e escolheu você e eu para que nós sejamos filhos e filhas dele, para que nós sejamos família. E Deus valoriza a família de modo poderoso. E Jesus, mesmo que nós o incomodemos como irmãos mais novos, muitas vezes Ele olha para nós e como um irmão maduro, como um ruios, Ele orou por nós e Ele intercede por nós. Você se lembra, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele disse: Pai, eu oro por esses que o Senhor me deu, não apenas por esses, mas por aqueles que crerão em mim através da palavra deles. Jesus estava orando em primeiro lugar pelos discípulos que caminhavam com Ele, e depois Ele orou por mim e por você, discípulos, irmãos, que cremos nele através da palavra dos seus apóstolos. Nós somos família de Deus e temos em Deus uma herança poderosa. Somos herdeiros do reino e somos co-herdeiros com Cristo. Não tenha medo, confie no Senhor, não se desespere, porque uma das marcas daqueles que receberam o espírito de adoção é não temer, mas confiar no Senhor. O próprio Espírito, veja o que o texto bíblico diz. O verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhinhos de Deus. Que somos filhinhos de Deus. O próprio Espírito testemunha no seu espírito que você é filhinha de Deus, filhinho de Deus. E aí o texto bíblico diz: e se somos filhinhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas sabe, entre o verso 16 e 17, que fala do filho ou dos filhos, usando a palavra teknon, filhinhos, filhos imaturos, para o verso 19, que usa a palavra ruios, que é filho maduro, existe algo extremamente poderoso e precioso que você precisa compreender. Que se você não compreender, você não vai avançar, não vai passar pelo processo do crescimento. Você precisa compreender essa palavra de hoje. Em primeiro lugar, você e eu fomos adotados por Deus. E se fomos adotados por Deus, não seremos rejeitados, porque Ele escolheu nos amar antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que nós fomos adotados como filhos, como filhinhos. E se somos adotados como filhinhos, recebemos o amor do Pai, e Ele espera que nós manifestemos o nosso amor por Ele. Mas em terceiro lugar, a natureza criada aguarda pela manifestação dos filhos maduros de Deus, dos filhos crescidos, das filhas maduras, das filhas crescidas, pessoas que entendem o propósito, pessoas que entendem a missão. Foi ministrado aqui na quinta-feira, no início dessa série, sobre, características, aspectos, sobre estágios do crescimento espiritual. E se você recebeu essa palavra, você viu que os filhos mais velhos trabalham para alimentar os irmãos mais novos, se envolvem, participam. A natureza aguarda pela revelação dos filhos maduros, dos filhos mais velhos, dos filhos que cresceram. Mas como é que nós crescemos? O que é que nos faz crescer? E eu digo que esse texto é tão precioso, tão poderoso, porque nesses poucos versos que nós lemos aqui, há exatamente 5 versos, não é isso? Exatamente nesses 5 versos que nós lemos, nós encontramos preciosidades gloriosas. Nós encontramos o suprassumo do Evangelho. Primeiro, somos adotados por Deus, e agora somos filhinhos. Fomos adotados, agora somos filhos. Mas nós precisamos crescer, porque a natureza aguarda
pela manifestação dos filhos maduros. O que nos faz crescer? Veja comigo o verso 17, 18, que diz assim, o 17 e o 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. O que nos faz crescer? O que nos faz deixar de ser técnons para sermos ruiós? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Repara, nós encontramos a palavra filhinhos. Nós encontramos a palavra filhinhos por 3 vezes. Quando nós lemos que o Espírito nos adota como filhos, téknon, filhinhos. Nós encontramos isso no verso 15. E agora no verso 16, nós encontramos filhinhos, quando nós lemos o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, téknons, filhinhos. E no verso 17, nós encontramos, se somos filhos, téknons, filhinhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aqui vem o que nos faz crescer, se de fato participamos dos seus sofrimentos. E encontramos por 2 vezes a palavra sofrimento. Encontramos ela quando diz, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que nos faz transformados, o processo da mudança, o processo da transformação, o processo do crescimento, que nos tira de téknons para ruiós, o que nos faz deixar de ser menininhos, menininhas, pequeninos, filhos imaturos, para que sejamos filhos maduros, é o sofrimento. O que está entre a meninice, a infantilidade e a fase adulta, o crescimento, o desenvolvimento, é o sofrimento. O sofrimento nos faz crescer. E sabe, os crentes modernos rejeitam o sofrimento. Os crentes modernos têm pavor do sofrimento. Os crentes modernos preferem levar uma injeção no meio da testa do que ouvir: você passará por um grande sofrimento, mas o Senhor estará contigo e você receberá a vitória depois. Os crentes modernos, porque são téknons, esses 60 milhões de evangélicos têm pavor do sofrimento, porque não entenderam que é o sofrimento que nos faz crescer. É o sofrimento que nos amadurece. Todas as vezes que você passou por grandes sofrimentos na sua vida, você amadureceu, você avançou. Se de fato você tomou a decisão de aproveitar o sofrimento para o seu crescimento. Porque você já aprendeu aqui que o sofrimento manifesta 2 coisas. Ele manifesta crescimento, ou ele manifesta tristeza, sofrimento, dor. E você só precisa escolher o que você quer. Passando pela luta, você quer aproveitar o sofrimento, a dor, a tristeza, o choro, ou você quer crescer? Porque se você entender o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, verso 28, então você sempre tomará o sofrimento como uma estratégia, um treinamento, um tratamento de Deus para te fazer crescer. Romanos 8, 28 diz, sabemos. E Paulo, quando disse sabemos, ele estava falando, vocês sabem e eu sei. Vocês sabem, vocês que já sofreram, sabem. E vocês que não sofreram ainda, de modo a crescer, também sabem. Porque basta olhar para o testemunho de alguém. Basta olhar para alguém que passou por grandes sofrimentos e que foi guiado pelo Espírito Santo, para poder entender que aquela pessoa amadureceu muito. E nós até usamos essa expressão, né? Nossa, aquela pessoa passou por tanto problema. Nossa, aquele rapaz é um rapaz tão maduro, né? Mas também, tanto sofrimento que ele enfrentou. Aquela moça é uma moça tão madura, né? Nossa, mas também, tanto sofrimento que ela enfrentou, tanta luta que ela passou. Você entende? Entre téknons, filhos pequenos, imaturos, e ruios, filhos maduros, filhos preparados para fazer a diferença na humanidade, filhos preparados para abalar as estruturas do mundo, existe o sofrimento. 60 milhões de evangélicos no Brasil e nenhum avivamento, porque a grande maioria desses 60 milhões, a grande maioria desses 60 milhões são téknons,
filhos pequenos, são filhos imaturos. Filhos imaturos que só dependem dos outros para poder caminhar, que dependem dos outros para comer, que não se alimentam sozinhos da palavra de Deus, que não crescem no conhecimento em Deus, no secreto, no íntimo, que só são crentes dentro da igreja. Será que você faz parte desse grupo de tecnons? E se você faz parte desse grupo de filhinhos imaturos, de filhinhas imaturas, hoje é a noite de você tomar a decisão: Senhor, eu quero crescer. Eu quero aproveitar o sofrimento que eu estou vivendo, as lutas que eu estou enfrentando, as provas que eu estou vivendo, e parar de ficar de moleza, parar de ficar chorando, parar de ficar, ai, eu não aguento mais, nada muda, ai, parece que eu nunca vou ser feliz, parece que nada resolve na minha vida. E entender, sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, a palavra do Senhor deixa bem claro isso. Olha que coisa linda. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Agora não é mais o unigênito, ele não é mais o Filho único, agora ele é para que eles sejam muitos, entre o primogênito. E o verso 30 diz: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Você entende o poder desse texto bíblico? Você entende o poder desses versos? Pois aquele que de antemão conheceu, aqueles que de antemão conheceu. Ei, Jesus conheceu você antes de todos, antes dos que te decepcionaram, antes daqueles que você decepcionou, antes daqueles que te ofenderam. Jesus já te conhecia, Deus já te conhecia, o Deus Pai já te conhecia. Antes dos seus erros, antes dos meus erros, Ele já nos conhecia, e Ele mesmo assim escolheu adotar você e eu como filhos. Nosso coração deveria se derramar em graça, deveria se derramar em gratidão, em total gratidão diante do Senhor. Senhor, obrigado, porque eu não mereço, eu não merecia, e eu continuo não merecendo ser filho. O Senhor me adotou, o Senhor me escolheu. Quantas vezes eu decepcionei o Senhor, quantas vezes eu aborreci o meu irmão Jesus, mas o Senhor continua me amando, o meu irmão continua me enxergando como família, e nós nos encontraremos em breve. Aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Deus chamou você para ser filho dele. Deus chamou você e eu para sermos filhos dele. E aos que chamou, também justificou. Sabe, não bastasse Ele ter nos chamado para sermos filhos. Vem, você será meu filho. Vem, você será minha filha. Nós chegamos imundos, sujos, com vestes rasgadas. Chegamos podres de pecado, fedendo a pecado. E Ele nos justificou com o sangue de Jesus sendo derramado sobre nós. O castigo que nos traz a paz, o castigo que tira de nós todo medo e nos faz confiar que somos filhos, estava sobre o nosso irmão Jesus. E pelas nossas culpas Ele foi crucificado, foi moído pelo Pai em nosso lugar. Nós fomos salvos por Ele, pelo nosso Pai, pela graça, e Ele nos justificou. Hoje você e eu temos acesso ao Pai, pela justificação por meio de Cristo Jesus, o nosso irmão querido. E aí a palavra de Deus diz: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Nós seremos, veja, esse texto é um texto futurístico.
Esse texto é um texto que olha para o passado, presente e futuro. Olha que coisa gloriosa. O texto olha para o passado, para o presente e para o futuro. Aos que predestinou, e Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, também chamou. E aos que chamou, também justificou. No momento em que você e eu recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele derramou a justificação sobre nós, por meio do sacrifício de Jesus. E aos que justificou, também glorificou. E sabe, a palavra de Deus diz que no dia em que Jesus vier resgatar nós, os irmãos dele, para nos levar para junto do Pai, o que é corruptível, esse corpo mortal, falho, pecador, será revestido de incorruptibilidade. E o que é mortal será revestido de imortalidade. Então nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Deus não te deu um espírito de temor, mas Ele te deu um espírito que o adota como filho, como filha. E eu quero orar com você nesse momento, para que nós clamemos ao nosso Abba, ao nosso Paizinho querido, ao nosso Pai Santo, poderoso, eterno, soberano, para que nós clamemos a Ele por misericórdia e graça, para que nós coloquemos diante dEle as nossas debilidades e peçamos a Ele: Senhor, me ajuda a crescer. Me ajuda a lidar com os meus sofrimentos, com as minhas dificuldades, com os meus problemas. Me ajuda a lidar com as minhas provações, entendendo que o Senhor está me fazendo crescer. Sabe, a dor que você enfrentou não foi Deus te destruindo, foi Deus construindo você um filho maduro, uma filha madura. Quantas lágrimas você derramou diante do Senhor. E essa é a decisão correta, derramar as lágrimas diante dEle, para que você possa crescer. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai Santo, diante da Tua palavra, diante do verbo, estão os seus filhos e filhas, Pai. Filhos e filhas que foram adotados pelo Senhor. E por meio dessa adoção, através do Teu Santo Espírito, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, podemos clamar: Abba, Pai. Podemos nos achegar ao Senhor, entrando pelas portas no Santo dos Santos, com temor e reverência. Mas podemos nos achegar a Ti, Pai. Podemos nos aproximar de Ti. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor arranque todo medo, que o Senhor arranque toda inconstância, que o Senhor arranque toda imaturidade, toda morbidez, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Transforma-nos em filhos maduros. Faça-nos crescer. Eu sei que a luta, eu sei, Deus, que o sofrimento que o Senhor enviou sobre o mundo, que o Senhor permitiu que se abatesse sobre o mundo, Pai, é para que os seus filhos e filhas nesses últimos dias cresçam. Sabemos que o Rei está perto. Sabemos que o Rei está próximo de voltar. Os sinais apontam para isso. Todos os sinais mostram a volta do nosso irmão. Por isso te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Por favor, Senhor, toma cada um de nós por Tuas mãos. Não permita que continuemos filhinhos, pequenos, imaturos, mas que sejamos transformados em ruiós através dessa série de mensagens. Que da primeira à última, Pai, cada uma delas possa gerar em nós crescimento. O Senhor tem amado essa congregação com um amor tão poderoso, Deus, que tem trazido sobre nós palavras, Deus amado, de crescimento, de desenvolvimento nesse tempo de sofrimento, porque os sofrimentos nos fazem crescer, se nós entendermos o propósito deles. E o propósito que o Senhor tem para nós é que sejamos filhos à imagem do nosso irmão Jesus, que mesmo passando por tudo que passou, não negou ao Pai, e permaneceu fiel, e morreu morte de cruz, mas não negou a vontade do Pai, e foi exaltado soberanamente, está sentado à direita do Senhor e intercede por nós. Jesus, ajuda-nos, Jesus. Irmão querido, toma-nos pela Tua mão e guia-nos. O Senhor orou por nós um dia, o Senhor intercedeu por nós, então fortalece os que estão fracos, Senhor, por favor. Fortalece os cansados, gera em nós vigor, ânimo, força, para que cumpramos o Teu propósito. Esse é o pedido que Te fazemos. Que caia por terra toda depressão, que caia por terra toda síndrome do pânico,
Que caia por terra toda angústia que possa estar tentando se levantar contra a vida dos seus filhos e filhas. Pai, nós não rejeitamos os sofrimentos, nós entendemos que eles são instrumentos do Senhor para o nosso aperfeiçoamento. Por isso, Pai, te pedimos, ajuda-nos a passar pela prova, ajuda-nos a passar pelas dificuldades, ajuda-nos para que não tenhamos medo, mas para que tenhamos fé, independente das circunstâncias. Assim nós oramos, Pai, que essa palavra tão simples, que essa oração tão simples possa mudar a vida de filhos e filhas, em nome de Jesus. E que até o final dessa série, Senhor, nós possamos todos juntos, como ruios, como filhos maduros, cumprir o propósito de fazer a diferença no meio da criação, de manifestar Deus no meio da criação, de preparar o caminho do Salvador. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós iremos encerrar esse culto. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Eu quero lembrar você que na quinta-feira agora nós teremos a terceira ministração da nossa série, dentro dessa série de mensagens, Crescimento Espiritual. E como você aprendeu aqui hoje, o sofrimento nos faz crescer. O sofrimento nos faz de técnons, filhos pequenos, filhos imaturos, a ruios, filhos maduros, prontos para corresponder com o propósito de Deus para essa geração. Então eu quero convidar você a não deixar de participar de nenhuma dessas ministrações. Participe de todas elas, receba todas elas, compartilhe elas. Nós vamos disponibilizar essas pregações de modo isolado, separadas do culto também, para que você possa compartilhar essas pregações. A pregação de quinta-feira agora, nós estaremos colocando ela no canal de modo separado, para que você possa compartilhar apenas a mensagem, apenas a pregação. Nosso propósito é alcançar o máximo de vidas possíveis com a mensagem do Evangelho, porque o Rei está voltando. E o desejo de Deus, você viu bem aqui hoje, é transformar filhos pequenos em filhos maduros, para que possamos anunciar Cristo para essa geração. Nós não fomos chamados para fazer parte de uma geração de técnons, fomos chamados para sermos ruios, fomos adotados pelo amor do Pai. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé.